Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, quinto domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, a liturgia nos propõe uma profecia de Amós. Amós é um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Ele é da localidade de Técoa, próxima de Jerusalém, do reino de Judá. Mas ele foi chamado por Deus a profetizar no norte, no reino de Israel, cujo rei é Jeroboão II. E lá no norte, Amós dá palavras muito duras contra o rei, contra os israelitas. Ele diz que o rei será morto à espada, que o povo será deportado para longe de sua terra, e o sacerdote de Betel é um dos santuários do Reino do Norte, chamado Amazias, vai até o profeta e diz: vidente. Vidente quer dizer profeta, talvez num sentido mais pejorativo, visionário. Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Para Amazias, Amós era um profeta profissional, que profetizava em troca de dinheiro. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aqui fica o santuário do rei e a corte do reino. É a expulsão do profeta que é incômodo. É mais cômodo para nós calar o profeta do que conformar a nossa vida às palavras do profeta, que são palavras de Deus. Mas Amós responde a Amazias: não sou profeta nem filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O que quer dizer não sou filho de profeta? Eu não herdei a minha profecia do meu pai. Eu sou alguém que fui chamado da minha profissão para profetizar para Israel. O Senhor me chamou quando eu tangia o rebanho e me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Meu povo indica que é o povo com quem ele contraiu aliança. Mas é um povo que está sendo infiel a esta aliança. E o Senhor, antes de castigar, envia profetas. E aconteceu com Amós o que aconteceu com praticamente todos os profetas. Ele sofreu perseguições, ele foi mandado embora, porque a voz dele estava incomodando. Mas Amós é bem consciente de que ele não pode deixar de falar, porque as palavras dele não são dele, são de Deus. E se ele não falar, está desobedecendo a uma missão por Deus confiada. Um profeta é um presente de Deus. No Antigo Testamento, próximo à vinda de Cristo, a Sagrada Escritura nota como faltam profetas. O silêncio de Deus, porque não surge nenhum profeta. O último deles é Zacarias, Malaquias e depois. Até que venha nosso Senhor, parece que Deus fez um silêncio. Quando Deus faz surgir um profeta, é uma alegria tão grande. Lembremos do cântico de Zacarias: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que ao seu povo visitou e libertou, finalmente, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. E o filho dele, João Batista: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Agora surgiu um profeta. E para aplainar e preparar os caminhos do Senhor. O profeta é uma bênção. Ai de nós se não vierem profetas. Mas quase sempre os profetas são mal recebidos. A segunda leitura é tirada da primeira carta aos Efésios. E é um trecho belíssimo. É quase um hino. Nós, na verdade, recitamos ou cantamos este hino na liturgia das horas. Começa assim: bendito seja Deus. É uma bênção de Deus, que nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênção espiritual. Aqui tem as três pessoas divinas. O Pai, que abençoa em Cristo e abençoa com a bênção do Espírito Santo. Quais são essas bênçãos? Primeira delas, ele nos escolheu e nos predestinou para sermos santos. É a vocação à santidade. Primeira bênção. Mas, em que consiste a santidade? A santidade consiste no estado de graça e na filiação divina. Segunda bênção, ele nos predestinou a sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo.
Mas como foi que Jesus Cristo nos fez filhos adotivos? Libertando-nos do pecado através de sua morte, através do seu sangue. Terceira bênção. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nossas faltas são perdoadas. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Quarta bênção. O Senhor revelou o seu desígnio, o seu mistério, que havia ficado escondido tanto tempo. O desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as do céu e as da terra. Quem são os beneficiários desta bênção? Num primeiro momento, nós, quer dizer, os judeus. Nós que colocamos a esperança nele. Mas, num segundo momento, também vós, os gentios, a quem São Paulo se dirige. Vós que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva, e nele acreditastes, fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Este Espírito Santo é penhor da nossa herança. A palavra penhor talvez não seja bem traduzida, porque o penhor é uma aliança que você dá à Caixa Econômica em troca de um empréstimo. Depois que você devolve o dinheiro à Caixa, ela devolve a sua aliança, que foi penhorada. Mas o termo não é bem assim. O termo significa, em linguagem comercial, arras ou sinal. O que é um sinal? É um adiantamento do pagamento, que você dá como garantia de que depois vai concluir o pagamento. Mas o sinal não se devolve. O sinal é completado. Assim, o Espírito Santo que nós já recebemos, ele não será devolvido, não será tirado de nós. Ele será completado. Nós vamos ter uma superabundância do Espírito Santo, que agora já nos é dado como adiantamento, como um sinal. Ele é o penhor da nossa herança celeste, evidentemente, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor de sua glória. Tudo isso é um hino de louvor a Deus pelas bênçãos que ele fez em nós, que ele fez para nós com Cristo no Espírito Santo. Bonito! E você comunicar essas maravilhas para tanta gente é maravilhoso. E se as pessoas não quiserem ouvir? São pérolas lançadas aos porcos. Você fala de coisas lindas, quem ouve não entende nada, não valoriza, manda você embora. Tantas vezes São Paulo foi hostilizado pelos judeus a quem ele pregava o evangelho, não queriam ouvir, faziam blasfêmias, expulsavam da cidade, apedrejavam. Tanto São Paulo teve que sofrer por causa dos seus irmãos de raça e teve que se dirigir aos gentios, porque os gentios se mostravam mais bem dispostos a acolhê-lo. O Evangelho traz hoje nosso Senhor, depois de ter chamado os apóstolos, os 12, enviando-os, porque o chamado só tem sentido se houver uma missão depois. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Isso é importante. A missão 2 a 2 significa que um ajuda o outro. Não são eremitas, são duplas de apóstolos que vão poder rezar comunitariamente, porque um de 2 ou 3, mas tem que haver 2 pelo menos. Se estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, que vão poder praticar um com o outro atos de caridade. Não é bom que o homem esteja só, e a solidão não se desfaz somente no matrimônio, mas numa outra companhia, de 2 em 2, dando poder sobre os espíritos impuros. E não deveriam levar nada para a viagem. A viagem deveria ser bem leve, a não ser um cajado. Fora isso, nada de dinheiro, nada de sacola, nada de roupas, 2 túnicas, nada. Por quê? O profeta tem que se sentir desligado e desimpedido para falar o que Deus quer que ele fale. Ele tem que ter aquela leveza de poder falar quando for necessário, para quem for necessário e aquilo que for necessário. Quando entrarem numa casa, devem saudá-la e ficar lá até a partida daquela aldeia ou cidade. Não devem andar de casa em casa. Quando não quiserem recebê-los, eles devem respeitar a sua vontade rebelde, mas avisar, haverá um castigo. Devem sacudir a poeira dos pés contra eles, porque aquela poeira é de uma terra impura, é de uma terra que não aceitou a palavra do profeta. E quem rejeita o missionário, rejeita aquele que enviou. E os 12 partiram, pregavam que todos se convertessem, convertei-vos, expulsavam muitos demônios
e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Esta unção com óleo para curar doentes é uma prefiguração da futura unção dos enfermos, de que nos fala a Epístola de São Tiago, que é um sacramento. Por enquanto, ainda não era um sacramento, porque faltava a comunicação da graça, que a unção dos enfermos dá. Todos nós, sem exceção, que fomos batizados, recebemos da nossa incorporação a Cristo o ministério de sermos profetas. O profeta, por definição, fala em nome de Deus as palavras de Deus. Portanto, ele não é livre para inventar o que pregar. Quando o padre vai pregar a homilia, ele não tem tanta liberdade, não. Ele tem que ver o que Deus quer, o que está contido aqui na Escritura, o que foi que Deus revelou para nós através desse texto sagrado e tentar transmitir o máximo desta riqueza ao povo que está com sede. O profeta não pode usar do seu ministério profético para satisfazer os seus gostos, para impor as suas ideias. O profeta é um simples instrumento de Deus. Mas aquilo que ele deve falar, ele tem que falar. Pergunta provocadora: e será que vale a pena falar, padre? Vamos dar um exemplo. São João Batista, que não só é profeta, mais do que um profeta, disse Jesus. Não houve entre os nascidos de mulher alguém que se comparasse a ele. Que elogio! Este profeta, por que ele foi falar contra Herodes e Herodíades? Por que ele não ficou calado? Adiantou alguma coisa? Os dois se converteram? O que aconteceu foi que João Batista foi preso e, num segundo momento, foi decapitado. Será que João Batista deveria ter ficado calado? Resposta: não. O profeta não pode se calar. Quando o profeta se cala e não diz ao pecador que ele vai morrer por causa do seu pecado, o pecador morre, mas o profeta é responsável pela sua morte. Mas se o profeta fala e o outro permanece no pecado, a culpa agora é só do pecador, já não é mais do profeta. Muito cuidado com o nosso silêncio cômodo, para não desagradar, não criar um clima instável, para não provocar divisões, para preservar a paz, não a paz de Cristo, mas a paz que o mundo nos oferece. Não vamos falar de temas polêmicos. Para que falar, por exemplo, da indissolubilidade do matrimônio, quando entre nós há tantos casais recasados, divorciados, recasados em segunda união? Para que falar que isso aí é um adultério, que é uma palavra que choca tanto? Vamos chamá-los de companheiros, conviventes, vamos inventar um jeitinho de suavizar o pecado deles, de modo que eles não sintam necessidade de conversão. Isso não é evangélico. Para que falar contra as cirurgias para esterilizar e as pílulas anticoncepcionais, quando isso já está generalizado por aí? Você vai acabar criando inimizades. Precisa falar? Precisa. Para que falar contra a imoralidade nos meios de comunicação social? Para que falar contra a imodéstia das modas? Para que causar tanta oposição? Precisa? Precisa. Mas o profeta fala mais pelas suas obras e pela sua vida do que pela sua palavra. Um sermão é bom quando ele está conforme a conduta daquele que prega. O próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra, que não deixa a terra se corromper. Vós sois a luz do mundo, porque a luz expulsa as trevas. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esta nossa missão de salgar este mundo insosso, de iluminar este mundo de trevas, nós temos que fazer. Mesmo que para isso soframos como nosso mestre sofreu. Mas o discípulo não é maior que o mestre. E é uma honra para nós sofrermos com ele e por ele. Grande será a nossa glória na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.